simples, mas bem objetiva. E eu vou precisar da ajuda das crianças também para ajudar a compartilhar essa mensagem, tá beleza? Então, quando eu fizer perguntas, as crianças precisam me ajudar respondendo, tá certo? Então, vamos lá. Tem alguma criança aí atrás, Elaine, Ricardo, você também está na faixa etária, vem aqui para me ajudar. Senta aqui na frente, as crianças, adolescentes. Vamos lá. Abra uma Bíblia aí em Mateus. Já vamos começando a abrir a Bíblia em Mateus, que eu digo já o capítulo e o versículo. Todo mundo com a Bíblia na mão. Amém? Achou Mateus? Sim. Só Mateus, abra só Mateus que eu digo já o capítulo. Capítulo 11. Abra aí, Mateus capítulo 11. Eu digo já o versículo. Achou? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já acharam, né? Ó, vocês aqui conhecem o que é uma câmera de segurança? Quem aqui conhece? Já viu, ou tem em casa, ou tem na escola? Conhece, né, a câmera de segurança? Qual é a função da câmera de segurança? O que é que a câmera faz? Vigiar, né? Ela fica olhando ali. O nome dela é de segurança por quê? Porque ela ajuda na proteção. Mas como? Se vier alguém me assaltar, a câmera não vai fazer nada. E aí, como é que ela ajuda na proteção, a câmera? Tem umas câmeras que avisam, né? Que acende a luz, quando é um sensor de presença, né? E mesmo que não acenda a luz ou tal, mas vai inibir o agressor, o ladrão, o bandido, o criminoso, porque ele está vendo que está sendo vigiado, né? Observado. Por isso, a câmera de segurança tem esse nome de segurança, porque ela registra e observa as coisas que todo mundo faz, né? Passou por ela, ela registrou, não é assim? E aí, uma pesquisa mostrou que tem uma cidade com o maior número de câmeras de segurança do mundo, que é em Pequim, na China. Sabe quantas câmeras de segurança tem? 373 câmeras de segurança a cada 1.000 pessoas. Olha só quantas, cada 1.000 pessoas tem 373 câmeras de segurança. Então, uma cidade como Pequim, que é uma das cidades, uma das maiores da China, ela tem muitas câmeras de segurança. Se a gente for comparar com a quantidade de câmeras de segurança com a maior cidade do Brasil, que é o Rio de Janeiro, tem apenas 3 câmeras de segurança para cada 1.000 pessoas. Olha só a diferença. De 3 câmeras de segurança para cada 1.000 pessoas, e lá em Pequim tem 373 câmeras de segurança para cada 1.000 pessoas. Então, é um número de câmeras assim exorbitante. Qual é o pensamento que se tem quando se coloca uma câmera? De registrar tudo que acontece. Ali em casa, eu coloquei uma e levaram, aí não deu nem para registrar. Não deu nem para registrar que eu coloquei e levaram a câmera. Mas as outras registraram, levaram só uma. Mas enfim, a câmera, ela registra qualquer coisa. Só que tem algo que registra muito mais do que as câmeras de segurança. É o quê? É os olhos de Deus. Os olhos de Deus, ninguém escapa. Então as pessoas olham, a primeira coisa quando vai cometer uma fraude, algum erro, alguma coisa, olha se o ambiente tem câmera, tentando se esconder. Mas só que os olhos de Deus, ninguém se esconde. Os olhos de Deus está sempre atento sobre o mundo, e Ele registra, observa tudo o que está acontecendo. E o interessante sobre os olhos de Deus, sabe o que é? É que Ele sonda também até o coração. E aí? Você já viu algum equipamento, alguma câmera que registra, está filmando lá uma pessoa e ao mesmo tempo está vendo o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa tem de saúde ou de doença? Você já viu alguma câmera assim? Não existe, né? Mas os olhos de Deus é assim. Quando os olhos de Deus batem sobre Davi, ou sobre Guilherme, ou sobre Vinícius, Ele já vê o que Vinícius está fazendo fisicamente ali no momento, mas Ele também vê o que Vinícius está sentindo, se ele está pensando, o que é que está pensando, se está doente naquele momento, o que é que não está. Então, os olhos de Deus vê tudo. É os olhos que sondam o coração. Agora,
Vamos ler um texto aqui que está lá em Mateus 11, versos 28 ao 30. Vamos abrir? Só passar aí para o verso 28 até o 30. Vamos ler? Amém? Amém. O verso 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí o verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, o que é fardo? E aí, crianças, o que é fardo? É um tipo de peso, ok? Muito ruim, pesado, aquele pesando na sua consciência, né? Um tipo de fardo, muito bem. Vamos dar um exemplo bem interessante do que pode ser um fardo. Já aconteceu muitas vezes comigo, de no início do ano letivo, na escola, a gente receber uma pilha de livros. Sempre a gente tem uma expectativa, começa as aulas, e aí fica, os livros chegam quando? E tal, aí passa um mês, 2, aí os livros chegam. Aí quando chega, é todos os livros de uma vez que você leva para casa. Já aconteceu isso muito comigo. De eu pegar aquela ruma de livro, de matemática sempre dessa largura, né? Aí tem matemática, geografia, história também é bem grande. E aí eu levo aquela pilha de livro na bolsa, nas costas, já com o meu caderno, umas coisas que eu levava para a escola. E aquilo ali é um fardo. É um fardo, é um peso grande. Jesus falou aqui no verso de um fardo do lado aqui emocional, uma tristeza que você está sentindo. Vinícius interpretou bem aqui. Mas um fardo é considerado algo pesado, não importa se é físico, ou se é espiritual, ou se é emocional, ou mental, mas é pesado, não é? Agora vamos lá. Vinícius pegou o livro da escola todinho, todos os livros, história, geografia, português, matemática, e aí estava com sua bolsa extremamente pesada, o livro de história bem grossinho, e aí o seu caderno era de 20 matérias, já é mais grosso ainda, e aí a bolsa estava pesada. E aí alguém que não recebeu o livro naquele dia, que nem levou o caderno, levou só uma mochila com água, chega para Vinícius e diz assim: Vinícius, leva o meu, que o meu é leve, eu levo o seu. Qual a sensação de você escutar isso? Porque quando eu ia para casa, eu com em torno de 8, 9 anos, eu ia do Cepa até a minha casa, em torno de 1 quilômetro e pouco, mas mesmo assim era uma subidazinha boa, para levar com as bolsas nas costas, com tanto livro pesado. E aí quando alguém chega para você e diz assim: olha, leve a minha que a minha leve, eu levo a sua. É bom, não é? Não dá uma alegria, um alívio, as costas chegam ardendo, você mal está sentindo as costas, e quando tira, ai que alívio. Não é alívio? Parece um peso de um elefante que sai das costas, né? Pois é, então Jesus, ele também nos dá essa satisfação de alívio. Ele nos proporciona esse alívio de que a gente está sentindo algo muito pesado no nosso coração, na nossa mente, e ele diz: olha, eu levo para você, eu carrego para você, não precisa você passar por isso sozinho, eu te levo, eu levo. Então Jesus, ele se oferece, e ele diz assim: ó, alguma vez você já se sentiu cansado de ser deixado de lado, ou de ser humilhado por alguém? Muitas vezes o peso desse fardo é a gente ser humilhado no nosso trabalho, na nossa escola, toda a vida, muitas vezes ser vítima de bullying na escola. Então isso é um fardo, é chato, e a gente se cansa disso. Mas Deus, ele nos promete, faz um convite de você entregar esse fardo a Ele, porque Ele diz: vem a mim. Se a gente for a Ele e entregar os fardos a Ele, Ele vai o quê? Nos aliviar. Amém. Olha só que coisa boa, receber um alívio divino é totalmente diferente do alívio de alguém chegar e pedir para levar sua mochila. O alívio divino é aquela paz que ninguém pode explicar, é uma paz verdadeira, e esse alívio e essa paz só Jesus pode dar. Amém. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre alguns sentimentos. Às vezes a gente está muito inquieto, com raiva, triste, e a gente não consegue entregar a nossa vida a Deus, a gente não consegue receber esse convite, a gente muitas vezes não aceita o convite que Deus nos faz.
de vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E às vezes a gente está cansado, mas a gente não sabe como chegar até Jesus, porque os nossos sentimentos, as emoções começam a atrapalhar. E quando vocês são crianças, aí é mais difícil ainda de controlar os sentimentos e as emoções. Todos aqui foram crianças, aqui a gente tem as crianças e tem vocês adultos que foram crianças e sabem o quão é difícil controlar as emoções na época da juventude, da criança, né? Na idade criança. É muito difícil, porque a criança, ela não sabe o que é que está sentindo ainda. Às vezes ela está com raiva, mas ela não sabe se é raiva. Ela tem uma noção porque os pais falam, mas ela não sabe o que é raiva, ela não sabe o que é. Muitas crianças não sabem o que é tristeza, não sabem o que é alegria, e aí muitas vezes tem um mix de emoção e toma decisões por impulso. E aqui a gente vai aprender como controlar as emoções. E o primeiro passo para a gente controlar a emoção é se livrar do impulso. Alguém sabe o que é impulso? Quem sabe o que é impulso? Uma coisa sem pensar, né? Vem aqui 3 crianças aqui para a gente ilustrar o que é impulso. Vem cá, 3 crianças. Ilustrar aqui bem rapidinho o que é impulso. Que é Vinícius, é lá e pronto. Que é o seguinte. Vamos imaginar que você está com muita raiva, tá certo? Sim, você está com muita raiva. Pode se imaginar com raiva. E aí você estava andando e viu uma maçã, assim, uma fruta no pé. E você está com tanta raiva que você quer pular para destruir essa fruta. Deu um pulo assim bem alto para destruir a fruta. Pulou, né? Bem alto, pronto. Ele está com tanta raiva que ele queria destruir a fruta e destruiu a fruta. Certo? Agora, Elaine ia passando nesse mesmo lugar e viu essa fruta, só que Elaine está muito alegre. Não é, Elaine? Bem alegre, sorridente. E Elaine ela quer pegar essa fruta para comer, porque Elaine, que fruta linda! Aí Elaine vai dar um pulo bem grande, cuidado para não cair aí. Pula bem alto para pegar a fruta. Não pulou alto assim, mas ela foi com motivação, né? Vamos lá. Então ela deu um pulo muito bonito. Só que Vinícius, ele vai passando, só que ele está bem triste, está cabisbaixo, não quer saber de destruir fruta, mas não quer saber de comer fruta também. O que é que Vinícius vai fazer? Nada. Vai passar reto, né? Não vai fazer nada, né? Pode ser. Não nem viu nem a fruta. Que ele não viu nem a fruta. Vou dar um exemplo, vou explicar para vocês essa ilustração. O impulso, ele acontece nesses 2 casos, na raiva e na alegria. Raramente acontece em outros momentos. Geralmente acontece na raiva ou na alegria. Quando acontece em outros momentos, de tristeza, por exemplo, é porque você está triste e com raiva. Geralmente é assim, mas é a alegria e a tristeza que nos faz cometer erros por impulso. Tá certo? Então ele lá ia passando com muita raiva e simplesmente deu um impulso lá, na doideira que destruía a fruta. Né? E às vezes quando a gente está muito alegre, a gente faz coisas também sem pensar, simplesmente anda pulando. Ela talvez poderia ter caído, não prestou atenção, poderia ter pulado e ter tropeçado, né? Porque a alegria também faz a gente ter impulso. Qual um exemplo de um impulso que a gente pode cometer em casa? Muitas vezes a gente adulto precisa ter consciência de que acontecem esses impulsos com as crianças. Por quê? Quem aqui é mãe, quem já educou seu filho e deu um sermão no filho, e aí quando o filho saiu, entrou para dentro do quarto e bateu a porta? Já aconteceu, já aconteceu comigo, de mamãe brigar comigo e eu entrar com raiva e bater a porta. Geralmente aquele batido da porta é o impulso. Sabe por quê? Porque na hora que a porta bate, o menino já sabe, pronto, mamãe vai brigar comigo porque eu bati a porta. O menino já sabe, já cai na real na mesma hora. Pronto, eu já estava fazendo coisa errada. Aí pega, bati a porta, lá vai mamãe com a chinela agora. E realmente a mamãe vinha atrás de mim. Por que foi que você bateu a porta? Aí vinha um sermão de novo, não é assim? Esse bater da porta é o impulso da raiva. Toda criança comete isso. E muitas vezes, quando a gente que é pai, quando vê uma criança cometendo algum erro, jamais a gente deve repreender com o impulso. Como é o impulso? É a gente bater por impulso, disciplinar por impulso, tomar uma decisão sem pensar. Porque se já é difícil para a criança, se a gente for cometer esses mesmos erros, ela vai crescer fazendo as coisas sempre por impulso. Olha, quando eu faço alguma coisa errada, a mamãe nem pensa, já mete a cintura usada, deixa eu explicar. Então ela vai crescer fazendo coisas também por impulso. Uma vez, meu pai,
eu admiro muito ele, porque minha parte disciplinar eu devo a ele, e sempre quando ele batia em mim, ele sentava e conversava e tinha que dizer por que bateu, o que foi que aconteceu, por quê. E uma vez só que ele bateu em mim, sem eu ter culpa, eu nunca esqueci. Para você ver, eu era muito tímido. Eu jamais tirava minha roupa com os coleguinhas, que tem gente que quando esse banheiro é só dos homens, aí os meninos iam, tomavam banho nos acampamentos e tal, eu tinha vergonha, não ia de jeito nenhum. Então eu jamais fazia isso. Aí, meu pai me conhecendo, eu brincando com aquela desodorante com água, para ficar borrifando nas coisas, né? O desodorante seco, botava água para ficar brincando. E aí eu fazendo assim, ó, no chão, numa construção. O rapaz estava mexendo massa e eu lá no chão. Aí chegou por trás, bota isso para dentro, vai para casa agora. Achava que eu estava urinando na frente dos trabalhadores, né? E eu levava a pata no pé do vidro. Aí, até hoje eu lembro dessa tapa. Mas ele fez por impulso. Eu perdoei ele por impulso. Depois ele foi conversar comigo, eu expliquei para ele, ele disse, desculpei, pronto, acabou. Mas foi o impulso dele não escutar, dele não ver a situação e agir por impulso. E nós, como os pais, e muitos pais aqui presentes, também agem por impulso, não é só as crianças. Mas precisamos controlar e se livrar do impulso. A gente deu exemplo aqui do impulso para o lado da raiva, né? Quando a gente está com raiva, não pensa direito e tal. E qual é o impulso da alegria? O impulso da alegria, sabe qual é? É a gente estar tão feliz quando o vendedor está lá mostrando todos os benefícios. Tá bom, eu quero, eu compro o produto. Você está tão feliz com aqueles benefícios que compra o produto sem nem saber se vai ter como pagar. Esse é um dos exemplos do impulso da alegria. Você está alegre com os resultados antes de que aconteça com você, e aí você se dispõe a comprar determinado produto. Isso é o impulso da alegria. Então a gente precisa, para a gente controlar nossa alegria, controlar nosso sentimento, controlar a raiva, a gente precisa se livrar do impulso. E outra coisa, outro passo aqui é aprenda a pedir ajuda. Aprenda a pedir ajuda e aprenda a se ajudar. Como é que a gente pode se ajudar quando a gente está com raiva? Alguém tem alguma coisa que te ajuda, Elaine? Quando você está com raiva, tem alguma coisa que te ajuda? Orar. Bem, se você está com raiva, se lembrar de orar, com certeza vai ajudar muito. Tem mais alguma coisa que você faz? Respirar fundo. Não, pedir perdão na hora da raiva eu acho bem difícil. Na hora de ajudar, ajuda, mas ser difícil Mas vamos lá. Tem mais alguma coisa que dá para fazer quando você está com raiva? Eu já escutei alguém dizer que conta até 5. Conta até 5, né? Mas eu acho que é a mesma lógica do respirar fundo. Diga lá. Pegar um lençol e gritar, né? Para ninguém escutar. Muito bem, ela disse que grita. Pega um lençol, ninguém escuta ela gritando. Aí extravasou, né? A raiva. Muito bem. Tem gente que diz que só passa raiva quando chora. Quebra alguma coisa, tem raiva e quebra alguma coisa. Exatamente. Agora, o quebrar alguma coisa, o extravasar, que muitas pessoas falam, leva a gente a errar muitas vezes, né? Porque a gente se acostuma a quebrar alguma coisa que não tem serventia, e às vezes a gente está num canto que não é igreja ou numa escola, e aí tem raiva e quer quebrar alguma coisa, aí dá errado, né? Então é complicado, não dá para quebrar a sala de aula, uma cadeira ou algo do tipo. Então, temos que aprender a se ajudar. Uma das formas legais de se ajudar é essas que vocês falaram. Está com raiva? Respire fundo. Não responda alguém no momento da sua raiva. Você está com muita raiva, alguém faz uma pergunta, depois eu respondo. Não responda, não, você vai responder errado. Certo? A pessoa com raiva não consegue responder com sensatez. Então a regra é: deixe para falar depois, responder depois. A gente lá em casa tem os códigos, eu e Débora se dá muito bem, porque a gente, quando fica calado, já sabe que eu estou com raiva. Não, está com raiva de alguma coisa, não vou responder agora. A gente já não vai insistir mais, deixa passar um pedacinho aí. Tanto que quando passa um pedacinho, a gente já perguntou: e aí, passou a raiva? Eu disse, eu estava com raiva, a gente já percebe, né? Mas enfim, quando a gente deixa para responder depois, que esfria, aí dá certo, aí dá mais certo, tá certo? Tomar decisões com raiva não dá certo.
acaba machucando, tomar decisões com raiva. Então, você precisa aprender a lidar com sua raiva. Pode ser que sua raiva não passe apenas com respiração, mas é importante fechar os olhos. E Senhor, me ajuda aqui, estou com raiva. Feche os olhos, respire, que Deus vai chegar e vai te ajudar, tá certo? Lembrando, pessoal, que todos esses passos para lidar com as emoções precisam ter Deus. Então, para a gente se livrar dos impulsos, a gente precisa de Deus. Para a gente buscar ajuda com alguém, ou a gente se ajudar, a gente precisa de Deus. Todos esses passos precisam de Deus para nos ajudar com os nossos sentimentos, principalmente a raiva, que é o que faz a gente cometer mais impulsos e cometer mais erros, não é assim? Vamos ver o que é que Efésios 4, 26 fala sobre a raiva? Vamos? Efésios 4, verso 26, vamos ver. Efésios 4, verso 26. Amém? Todos encontraram? Amém. Efésios, a Bíblia Evangelista aqui é 160 páginas. Depois de Coríntios tem Gálatas, depois tem Efésios e tal. Vamos lá, para ver? Diz assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha só o que o texto diz: irai-vos, mas não pequeis. O que é irar e não pecar? É você ficar com raiva, mas não agir pelaquela raiva. Você está com muita raiva, uma criança, vamos supor, seu filho pisou no seu canto de unha, aí você ficou com raiva daquela hora, mete a tapa na cabeça dele, aí você, às vezes não mediu a força e fica lascando a cabeça do bichinho. Então, irar e não pecar. É pecado irar? Não, você ficou com raiva naquele momento, mas não fez nada, não. Respirou, passou, não vai cometer alguma coisa errada aí. Então, irais, mas não pequeis. Outro conselho interessante aqui, que é utilizado muito para casais, mas as crianças também precisam ficar atentos aqui, é que a ira, o sol não pode se pôr sobre a sua ira. O que isso significa? É que você não pode deixar amanhecer o dia, virar o dia com raiva de alguém. Se você está com raiva de alguém, dentro da sua casa principalmente, peça perdão antes de dormir. Peça desculpa, porque você vai dormir com aquela raiva no seu coração, já vai se acordar no outro dia com raiva de novo. É a pior coisa do mundo, é você se acordar no outro dia já com raiva. A pessoa iniciar o dia já com raiva, imagina aí como é que vai ser esse negócio. Não é legal, vira doença. Então, ficou com raiva de alguém, peça perdão no mesmo dia. Isso é bíblico. É bíblico. O que acontece? Não durma enquanto a pessoa ore no pé da cama mamãe está com raiva de mim, ore lá no pé da cama, eu vou ficar orando aqui até a senhora se levantar e me perdoar. E assim vai, não durma com raiva do papai, da mamãe, do irmão, de ninguém, do esposo, da esposa, certo, dos adultos aí. Por que a gente não deve renovar a briga também? É isso, o perdão, muito bem. Exatamente. Olha aí. Como é que a gente quer que o nosso relatório seja escrito no céu? E isso é no pôr do sol. É por isso que ele não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Olha aqui, ó. No pôr do sol, o anjo sobe com relatório. Para contar tudo o que está acontecendo. Olha aqui o que está escrito aqui de Elaine. Elaine está com raiva hoje. Então, vamos mudar esse quadro, né? Quando o sol estiver se pondo, já acaba ali com a raiva, pede perdão de qualquer coisa que tenha acontecido, para que o anjo leve bons relatórios até o céu. Ouve. O importante é você não ter que dormir com raiva.
Você pede perdão só para Deus e dá certo também. Mas você não dormiu com raiva, né? Muito bem. Olha, a raiva, ela é como uma onda. Ela vem para nos derrubar. Só que a gente tem que aprender a surfar a onda da raiva. E a gente passar por cima. Porque isso é passar. Onda é o que? É uma passageira. Então muitas vezes ela vem e derruba naquele momento. Mas você se levanta, aprende para quando ela vier de novo, você aprender a surfar. Surfar a onda da raiva. Não quero que ela me derrube. Quem já foi na praia sabe que a gente ficava firme, a onda forte e o bandido. Mas quando a onda vem, que a primeira vez que na praia tem que aprender, quando a onda vem, você tem que dar uma levada para a onda passar. Exatamente. A gente tem que aprender a passar pelas ondas, principalmente pelas ondas da raiva. E outra coisa, a gente tem que aprender a perdoar os impulsos, que mesmo a gente tentando se livrar dos impulsos, a gente tem que aprender a perdoar o papai e a mamãe quando agem por impulso. Mãe, eu perdoo porque a senhora bateu em mim por impulso. Papai, eu perdoo porque a senhora bateu em mim por impulso e tal. Mas os pais e as mães também saber perdoar os filhos quando agem também por impulso. Olha, você agiu por impulso, vou te perdoar, mas não faça novamente. Tá certo? E assim vai ensinando a criança a lidar com os sentimentos. Outro sentimento que a gente vai falar aqui é o medo. Como controlar o medo? Quem aqui já sentiu medo aqui das crianças? Você sente medo? Qual é o maior medo de vocês? Vocês têm medo de quê? Perder a mãe. Medo de quê? Alguém tem algum medo que quer relatar aqui? Perder a família. Alguém tem medo de algum bicho, animal? Qual é o animal que vocês têm medo? Alguém aqui? Alguém tem medo do escuro? Tem? Cobra? Escorpião é perigoso. Luísa tem medo de rã. De rã, né? Eu não conheço ninguém que foi para o hospital mordido de rã. Foi, Ricardo? Não, mas tem medo. Barata. Tem gente que tem muito medo de barata, né? Nojento, né? Olha aqui, o medo, sabe para que usar? Sabe qual é o benefício que o medo traz para o ser humano? O medo é uma série de alerta, é um sensor que o ser humano tem que ajuda a se proteger. Como, Marinilson? Um exemplo. Você está caminhando na rua e você precisa ir para o outro lado. E aí do outro lado você vê um cachorro, um pitbull muito grande e feroz. E aí você pensa assim, eu tenho medo daquele cachorro ali. E aí você vai atravessar a rua naquele momento? Não, porque o cachorro está lá do outro lado. Você vai deixar para atravessar mais na frente. Então o seu medo daquele cachorro protegeu você de ser mordido dele, né? Porque poderia ser que você, quando se aproximasse dele, ele se estranhasse de você e mordesse você, não é? O medo também faz com que o motorista reduza a velocidade à noite ou na chuva, porque ele tem medo. E isso vai reduzir o acidente, vai proteger o motorista. O medo também ajuda quando vocês estão aprendendo a andar de bicicleta, que vocês têm medo de cair, então vocês ficam ali firmes, não quer vacilar de jeito nenhum, né? Porque vocês estão com medo, papai me segura, mamãe me segura, vocês ficam firmes ali, não querem olhar de um lado nem para o outro, querem manter foco, porque vocês têm medo de cair. O medo muitas vezes nos ajuda, porque ele é um sensor e alerta, alarme para o ser humano. Olha, só que tem um problema, o medo em excesso, ele nos atrapalha. Sabe qual é o exemplo de um medo na Bíblia que atrapalhou o povo de Deus? Foi no caso de Davi e Golias. Golias estava afrontando o povo de Deus e todo mundo estava com medo. Se borrando. O povo estava com tanto medo que deixou de confiar em Deus, que não acreditou no poder de Deus, que ia deixar Golias fazer o que quisesse. Mas quando a gente busca Deus, coloca Deus em primeiro lugar, a gente vence o medo, assim como quem? Como Davi, que venceu Golias. Então o medo nos ajuda também a se fortalecer para vencer os desafios, para vencer os obstáculos. Então Davi, será que Davi não estava com medo de Golias? Estava, Golias era enorme, mas ele usou aquele medo para pedir forças a Deus, que é muito mais forte do que o medo, de que o Golias, de que qualquer problema. Então Davi pediu forças a Deus e ele venceu o obstáculo, venceu o desafio, venceu Golias. Amém. Olha aí como é bom. A gente sente o medo serve para a gente, para ajudar a gente não sofrer algumas coisas, mas serve também para a gente vencer os obstáculos, que através do medo Davi buscou forças e venceu Golias.
Outro exemplo é de Moisés. Moisés estava com medo de voltar para o Egito, e ele disse a Deus assim: olha, mas Senhor, eu não sei falar, eu não vou, jamais eu vou voltar para lá, mande outra pessoa, mas não mande eu. Moisés estava com medo, ele pensava assim: eu nunca que vou voltar para o Egito, eu já vou sair de lá com medo, eu vou voltar agora, volto nada. Moisés não queria voltar porque ele estava com medo, mas Deus disse assim: olha, é você mesmo que vai. E Moisés, ele teve que vencer o medo. Com a ajuda de Deus, ele foi para o Egito e libertou, foi o libertador do povo. Deus libertou o povo através de Moisés. Olha só como o medo pode nos ajudar a vencer desafios. Quando a gente vence o medo, a gente se sente aliviado. Você venceu aquilo ali. Sabe qual é a forma correta de vencer o medo? A gente conhece um texto muito conhecido, está lá em Isaías 41:10, que diz assim: ó, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, com a minha destra de justiça. Então, quando a gente está com medo, a gente precisa refletir nesse verso. Deus diz: não temas, porque eu estou com você. E a gente sabe que quando a gente está com Deus, nada pode nos derrubar. Amém, não é assim? amém. Amém? Então, não esqueça, não temas. Deus, ele vence o medo, faz com que a gente vença também. Agora, outro sentimento, outra emoção aqui, que é a mais forte de todas, a mais duradoura, sabe qual é? É o amor. Olha só, o medo é passageiro, a gente sente naquele momento, mais tarde a gente já não tem mais. A alegria, a gente está alegre agora, mais tarde acabou a alegria, a gente está alegre naquele momento, depois a gente está normal, tranquilo. A gente tem raiva naquele momento, depois passa. Mas amor é algo que tem que ser constante e duradouro. É uma decisão diária. É uma decisão diária. O amor é um sentimento, é uma emoção que a gente tem que estar no nosso coração, sendo alimentado para existir em nós. E existem dois tipos de amores que o mundo conhece, que o mundo prega, que é o amor fraternal, que é o amor de pai e mãe. Com esse tipo de amor, é um amor que envolve a responsabilidade, não é? O pai ama o filho, a mãe ama o filho com aquele instinto de responsabilidade, de cuidar, de educar. É um amor que remete à responsabilidade. E tem outro tipo de amor que o mundo conhece, que é o amor romântico, que é aquele amor que a pessoa dá presente, que a pessoa escolhe amar alguém. Escolhe nada. Muitas vezes escolhe. Muitas vezes escolhe. Amor é uma escolha. Às vezes tem aquela química de amor à primeira vista, mas depois você tem que ficar escolhendo todo dia amar aquela pessoa. Porque se você desistir de amar, o amor acaba também, o amor romântico, né? Então o que acontece? Nesse amor fraternal, é mais difícil um pai deixar de escolher o filho e escolher outro. Não, vou deixar de escolher, não, porque aquilo ali é natural, o amor surge ali e você simplesmente ama, e é um instinto de responsabilidade que você tem com aquela criatura, com aquela criança, com aquele filho, né? Já o amor romântico é um pouco diferente. Tem pessoas que dizem que o amor romântico não acaba, já outras pessoas entendem que acaba com o tempo, ou algumas pessoas entendem que se renova a cada dia. Eu sou dos que acreditam que se renova a cada dia. Todo dia a gente tem que ficar renovando o nosso amor, não é? Só que a Bíblia fala de outro tipo de amor. Vamos ver o que a Bíblia fala? Lá em Jeremias, abram aí Jeremias. Jeremias, capítulo 31, verso 3. Todos encontraram? 31, Jeremias 31, capítulo, versículo 3. Amém? Amém. Diz assim, ó: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu atraí. Amém? Aqui fala sobre o quê? Fala sobre um amor eterno. É diferente do que as pessoas pensam, que
o amor que temos hoje pode ser que acabe, mas o amor de Deus, ele é eterno. Amém. A Bíblia fala que o amor, ele é eterno. E quando fala em amor eterno, a gente só pode pensar no amor divino, que é o amor de Deus, né? E o verso, ele é muito claro, que diz assim, ó: com amor eterno eu te amei, por isso benignidade te atraí. Olha, a gente sabe que é muito difícil a gente conter as nossas emoções. Do nada, às vezes dá vontade de a gente chorar por algum problema que a gente fica martelando na cabeça. Às vezes a gente tem um segredo, que cometeu alguma coisa errada e não sabe como contar para o papai ou para a mamãe, e aí fica protelando aquilo ali: não, amanhã eu conto, não, depois eu conto, e fica com medo de contar, sabe que a mãe vai descobrir, mas não sabe como é que vai contar, e aí fica levando isso para frente e não sabe como lidar com os problemas. Mas através do amor de Deus a gente consegue controlar todos os nossos sentimentos. Amém. Porque o amor de Deus nos traz alívio. É através do amor de Deus que a gente consegue interpretar o primeiro texto que lemos. Qual foi o primeiro texto que a gente leu? Mateus 11:28. Mateus 11:28 diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa atitude é uma atitude de amor eterno. Deus nos ama tanto que Ele não quer ver você sofrer, que Ele não quer você carregar algo pesado. Ele quer tirar de você tudo que está pesado e carregar para Ele. E aí Ele vai te dar uma mochila leve. Esse é o amor eterno. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que tira de você todo o pecado, toda injustiça, toda iniquidade e joga sobre Ele e morre na cruz para nos salvar e para purificar cada um de nós. Esse é o amor eterno. Agora eu queria perguntar uma coisa a vocês: vocês estão dispostos a receber esse amor eterno? Vocês estão dispostos a tirar o fardo pesado que vocês estão carregando hoje e oferecer e levar para Jesus, entregar a Jesus, para Jesus carregar para você? Se você tem esse pensamento de entregar os seus fardos a Cristo e entregar a sua vida plenamente a Cristo, vamos ficar de pé para orar e tomar essa decisão juntos. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a controlar os nossos sentimentos, que Ele nos dê sabedoria para amar as pessoas com amor eterno, que a gente consiga controlar a nossa raiva, se livrar do impulso, para a gente não falar besteira para ninguém, para a gente ter o nosso coração limpo, a nossa mente limpa, porque Deus nos limpa, Deus tira o nosso fardo, tudo que está pesado Deus tira. Vamos pedir sabedoria para tomar essas decisões importantes em nossa vida. Oremos. Querido Deus, estamos, Senhor, aqui diante de Ti, na Tua presença, para agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem nos concedido, mas também queremos, Senhor, pedir bênçãos especiais, principalmente de sabedoria. É o que precisamos, Senhor, para todo dia, constantemente, diariamente, pedirmos perdão e renovar essas forças de decidir ficar ao Teu lado. Amém. Decidir escolher o Teu amor, um amor eterno, um amor que purifica. Precisamos de sabedoria para decidir todos os dias se entregar a Ti, e todos os nossos fardos estão entregues em Tuas mãos. Amém. Precisamos, Senhor, dessa sabedoria. Nos ajuda a se manter firme em Teus caminhos. É isso que Te pedimos, Senhor, e pedimos uma bênção especial sobre todas essas crianças, todos os aventureiros do mundo inteiro, para que venhamos crescer com sabedoria e na Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.